Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal, 28 dias com Mateus. Estamos num desafio de leitura bíblica diária e tem nos abençoado e fortalecido cada vez mais. Quero agradecer a cada um que está participando, dizer que vocês estão nas minhas orações e tem me fortalecido demais. Temos um grupo no WhatsApp para comentar, né? E esse grupo também tem me fortalecido, me ajudado em muitas coisas, me direcionado também. Deus, ele é fiel. Se você chegou nesse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque é um canal de bênçãos aqui. Tem muita coisa boa de Deus para sua vida. Vamos ficar seguindo juntinhos, fortalecidos em Deus. Já deixa o like, compartilha e comenta. Vamos lá para o capítulo 19. Versículo 1 e 2 diz: Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, quais palavras? Jesus estava contando uma parábola falando sobre perdão. E depois deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Novamente nós vemos o operar de Deus através das curas. Em todo o livro de Mateus nós vemos curas, muitos milagres, muitas libertações, muitas maravilhas. O Senhor Jesus operava onde chegava. Nós sabemos pela palavra de Deus, como diz lá no livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então esse mesmo Jesus aqui, que operou essas curas, essas maravilhas, ele ainda é o mesmo hoje. Que ainda opera a cura nos dias de hoje. Não é uma história que estamos lendo que passou. Ainda hoje, Jesus opera milagres. Tem um louvor na harpa cristã que diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Então já iniciamos esse capítulo dizendo que Cristo cura sim. Cristo é o mesmo daqueles dias, é o mesmo que olhava para as multidões e se compadecia dos doentes, se compadecia dos aflitos. Ele olhava com um olhar de amor, de misericórdia, e ele ainda é o mesmo que olha para você com um olhar de compreensão. Ele entende o que você tem passado e ele sabe o que você tem pedido a ele sabe da cura que você necessita, ele sabe se essa cura é física apenas ou se é como aquele paralítico que os amigos levaram até ele, que ele precisava de uma cura interior primeiro. O capítulo passado falou de perdão, né? E aqui segue Jesus curando. Jesus cura o corpo físico e também cura a alma. Jesus também liberta nosso coração da mágoa, liberta nosso coração da amargura, das coisas que temos guardado, de sujeira. Mais uma vez, eu sou impulsionada aqui a dizer, ainda no começo desse capítulo, deixe o Espírito Santo fazer uma limpeza dentro do seu coração. Não deixe o orgulho tomar conta de você, do seu interior. Se abra para o Espírito Santo trabalhar. Deixa Jesus purificar você. Deixa ele colocar a mão na sua ferida mesmo, para que possa sarar, para que você possa ser sarado, restaurado, revigorado, fortalecido, que você possa fazer a obra do Senhor sem culpa, porque toda a culpa foi lançada na cruz. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe o endereço certinho para quem eu estou falando isso nesse momento. Se você sabe que é para você, não endurece seu coração. A mensagem do Senhor, ela é viva. Quando diz aqui que muitas multidões e ele curava, Jesus, ele se compadece de todos. Se você tiver fé, você vai receber o seu milagre. Creia no poder de Deus. E rejeite toda palavra contrária, toda palavra de Satanás, que sirva de pedra de tropeço para dizer que não vai acontecer. Mais uma vez, eu estou dizendo isso aqui. Deus sabe o porquê. Estou dizendo, nem eu sei. Mas Deus conhece. Você que abriu esse vídeo nesse momento, não endureça o seu coração. Receba a cura do Senhor Jesus. Deixe ele trabalhar dentro de você. Prenda, pare com isso. Pare de colocar remendo, pare de colocar curativo nessa ferida que está aberta, está sangrando. Pare. Deixe Jesus tocar. Vai doer, mas você vai ser sarado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Creia! A partir do versículo 3 vai iniciar um assunto que é sério, muito sério, e também um pouco polêmico nos dias atuais. Porque por um lado, se é polêmico, muitas pessoas comentam sobre, né? Muitas pessoas têm opiniões divergentes. Ao mesmo tempo, outras pessoas nem estão nem aí, nem ligam. Acho que isso é besteira. Falar sobre isso nem é cogitado em muitas igrejas, infelizmente. Nós vemos aí que é um assunto que não é falado. Tem lugar que é falado demais e tem outros lugares que ninguém fala, ninguém comenta, não dá abafa, que é a questão do divórcio. Já houve um capítulo que Jesus falou sobre o divórcio. Quando Jesus estava instruindo acerca de várias coisas, ele já havia falado
E aqui, novamente, mas aqui foi porque os fariseus, vamos ler, vieram a ele, alguns fariseus, e o experimentavam. Então, os fariseus, eles permaneciam naquela de estar sempre ali, fazendo uma pergunta, jogando alguma coisa, que era para experimentar Jesus, para testar ele, para ver o que ele ia responder. Então, Jesus já tinha falado a respeito do divórcio. Porém, eles vieram e falaram, novamente, fizeram uma pergunta. Lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus, ele não foi responder pela lei de Moisés, que era o que eles esperavam, porque eles entregaram a pergunta, né, pela tradição, juntamente com a lei, por ali, e Jesus, ele vai além. Ele quebra a expectativa da pessoa que está perguntando. Porque enquanto eles estavam ali, lei, tradição, tal, o que você acha? Jesus foi para a criação do mundo. Ele disse assim, ó, não tendes lido que o Criador, no princípio, fez homem e mulher, e por causa disso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Jesus estava dizendo, olha, independente do que diz lei, do que diz tradição, eu vou dizer o propósito de Deus inicial. O projeto de Deus, o Criador criou um homem e uma mulher para que eles fossem um só. E quando se torna um só, não há possibilidade de separação. Você divide uma coisa que é uma, você vai cortar no meio? Ou vou sobreviver partida no meio? Os olhos espirituais, se nós estivermos ouvidos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, nós conseguimos entender as portas de Jesus. Não podemos tampar o sol com a peneira. Jesus apoiou, aprovou, Jesus tem uma brecha aí que Jesus concorda com o divórcio, dependendo da situação. Jesus jogou para a criação, o propósito de uma só carne. A resposta de Jesus foi perfeita. Entenda como o Espírito Santo lhe orientar. Como eu disse aqui, não é um estudo que nós estamos fazendo nesses 28 dias, não é um estudo profundo. Não sou teóloga, não sou professora para vir aqui falar com base em tal. Estou incentivando vocês a lerem a Bíblia diariamente, terem um hábito. Então, eu não tenho o posicionamento, a autorização, a legalidade para vir aqui dizer faça isso, você tá certo ao se divorciar, se você tá aqui procurando, eu não posso dar esse direcionamento, mas eu posso dizer a você, o propósito de Deus, do início, do princípio do Criador, é uma só carne. Essa foi a resposta de Jesus. Enquanto os fariseus estavam no olhar carnal, lei, tradição, o que você acha? Será que é lícito? Jesus disse, o Criador estabeleceu assim. Vocês não leram? Então ele perguntou assim, vocês não leram? Vocês são tão entendidos, vocês não são tão estudados, vocês não têm tanto conhecimento, vocês não são tão religiosos, vocês não são demais. Por que vocês não leram isso, não? Essa pergunta de Jesus, vocês não têm deslido que o Criador, ele fez o homem e a mulher. Ele projetou a família. Ele instituiu que os dois iriam ser uma só carne. Não foi a lei, não foi Moisés, não foi a tradição. O Criador que fez isso. 6 confirma, ele diz, de modo que não são mais dois. Como que vai separar algo que não são dois? Como que vai separar? No propósito original, eu estou dizendo, como Jesus estava falando, no propósito original, Deus não criou o divórcio, não é algo que vem de Deus. Deus não abriu essa brecha, Deus não deu essa exceção para ninguém. Deus criou o casamento, Deus criou a família apenas. Aí o pecado entrou no mundo, o pecado veio, a corrupção entrou, a maldade, a malícia, tudo que não presta entrou no coração do homem. Como já foi estudado aqui, que tudo que é ruim sai do coração. O mundo foi contaminado por Satanás, pela rebeldia de Satanás, que levou muitos com ele e até hoje tem influenciado toda a humanidade. Então, por causa dessa rebelião, dessa rebeldia, por causa que se voltaram contra o propósito inicial do Criador, Deus permitiu que o homem criasse tradições e leis para que pudesse lidar com essas questões de pessoas que se separavam. Por quê? Por causa da falha humana. E aí ele continua dizendo, o que Deus juntou, não separe o homem. Não é projeto de Deus, não é vontade de Deus, não, de forma nenhuma. Aí no 7, vocês podem ver que os fariseus ainda insistiram, né? Replicaram ainda. Por que então mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? A nossa lei, a nossa tradição, você está dizendo, Jesus, que a nossa lei, a nossa tradição está errada, é? Era isso que eles queriam que Jesus falasse. Eles queriam pegar Jesus no pulo, né? Dizer, olha, esse homem está se contradizendo, herege. Era só essa a intenção dos fariseus. Os fariseus não estavam preocupados com lei, com casamento, com família, com divórcio, com restauração. Os fariseus, tudo que eles iam falar era para pegar Jesus. Era para Jesus se contradizer, era só teste, era só futucando ali. E aí Jesus falou assim, sabe por quê? Por causa da dureza do coração, do vosso coração, ou seja, do seu coração. Por causa da sua falha humana, como eu acabei de dizer. Por causa que o ser humano se voltou contra o projeto original de Deus. Aqui na minha Bíblia tem um estudo, né, sobre o divórcio, um breve estudo, e tem uma frase que eu achei interessante para ler aqui no vídeo, que diz assim,
Moisés permitiu o divórcio como um recurso humano. Recurso humano. É aquela coisa, já que está acontecendo isso, não podemos fechar os olhos, porque as coisas estão acontecendo. Deus fez um projeto lindo, perfeito, porém o homem corrompeu esse projeto, porque os casamentos, a gente sabe que muita coisa acontece com o homem sendo mal, muita coisa acontece, né? Existem certas situações que fogem do plano, do projeto de Deus. Que Deus, ele não é uma parede, né, uma estátua. Deus é um Deus vivo, que se importa com a sua criação, com o ser humano. Então, por isso, Deus permitiu que Moisés, que tivesse na lei algo para lidar com essa situação das falhas humanas. Foi necessário, não foi projeto de Deus, mas foi necessário. Assim como muitas outras coisas são necessárias que aconteçam, e Deus permite que aconteçam, mas não era a vontade de Deus. Aí aqui diz assim, Moisés permitiu o divórcio como um recurso humano para proteger mulheres hebreias que eram maltratadas por homens inescrupulosos, que procuravam manipular o processo do noivado. Os fariseus tomaram a permissão da lei e transformaram em uma ordem que fez da fragilidade humana uma justificativa para contornar o propósito e o plano divino de Deus. É criada um escape, entre aspas, né, para uma situação ruim, que não é da vontade de Deus, mas que tem que ser criada aquilo ali. E as pessoas pegam aquilo ali como desculpa para qualquer coisa e se torna banal, como hoje nós vemos, que muitos estão se divorciando por problemas que poderiam ser resolvidos. Tem uns divórcios que, meu Deus, não tinha como a pessoa continuar casado, realmente, porque ou a pessoa ficava casada ou a pessoa morria, e muitas outras coisas que a gente sabe que são sérias e que você não pode fechar os olhos para isso, mas existem casos, muitos, grande parte mesmo, eu não vou usar dizer a maioria porque eu não sei de números, de estatística, mas uma grande parte se divorcia por coisas que poderiam sim ser tratadas. Não vamos banalizar, não vamos fechar os olhos para isso, porque é realidade. Inclusive no meio cristão, de pessoas que dizem que seguem essa palavra, casa, recasa, divorcia várias vezes e, não deu certo e tal. Eu já vi, gente, muitos casos, incompatibilidade de pensamento e não dá certo e o amor acabou. Fica aquela coisa fútil e banal. Mas Jesus permitiu. Aí, às vezes, gente, eu já vi casos que nem houve traição, mas a pessoa se convence, mentindo pra si mesmo que houve traição, porque viu fulana, viu a esposa ou o esposo conversando com outro, mas não tem certeza. Não, me traiu, vou separar. Mas, na verdade, nem sabe se houve traição. Na verdade, quer tampar o sol com a peneira. Mas Deus, ele não tem o culpado por inocente, não. Deus, ele sabe o que tá oculto. Deus, ele não é menino, não. Não adianta você querer tapear, dizer, eu vou fazer isso aqui, depois Deus me perdoa. Pare com isso, com esse pensamentozinho, viu? Porque Deus sabe de cada um de nós o que realmente poderia ser resgatado e não foi resgatado pela dureza do nosso coração. E Deus não vai levar isso. Tá bom, meu filho, você não consegue perdoar, não, então eu vou lhe dar outra varoa. Glória a Deus. Vou mandar essa daqui, meu filho, você fica com esse coração adoecido aí, tá bom? Gente, a gente não pode brincar com a palavra do Senhor. O propósito... Começou a chover aqui. Dá pra escutar o barulho? O propósito de Deus é uma só carne. Eu não vou me estender nesse assunto, porque, como eu já falei, né? O vídeo vai ficar muito grande e também vai se aprofundar muito aqui. Não dá, gente. Tem muitas outras coisas pra falar. A palavra de Deus é pra edificação, certo? Então vamos lá. Vamos seguir. Jesus falou das palavras dele. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos. Agora foi os discípulos que falaram. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus abençoou as crianças, né? Mais uma vez aí, crianças, no capítulo passado teve também um exemplo que Jesus deu, que temos que ser como elas. E aqui, ele disse para nós não impedirmos elas de chegarem até Jesus. Jesus conta com as crianças, e esse assunto aqui me toca profundamente, porque eu trabalhei com crianças um bom tempo na minha vida. E ainda trabalho, porque eu sou mãe de crianças, então ainda por muito tempo ainda ficarei nessa de lidar com o mundo infantil. Algo que me toca profundamente, porque a gente tem uma mania, o mau costume de excluir as crianças e de não contar com elas. Aí você pode até dizer, não, mas a gente conta. Conta de uma maneira, às vezes, muito falha e errada. Porque eles estão na igreja, mas é como se elas não tivessem. No mundo cristão tem muito isso, é como se as crianças estivessem ali, no ambiente cristão, no culto, nas reuniões, como apenas espectadores. Elas fossem só assistindo para aprender, elas não estivessem realmente contando ali, participando. E para Jesus, ele mostrou que é o contrário. Elas são as primeiras que estão ligadas com ele. Ele disse aqui, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Deles, já é deles. Nós estamos lutando para conseguir. Não temos nem certeza se vamos chegar lá, como Jesus disse, né? Você tem que primeiro ser como uma criança para poder entrar. Então, nós temos que olhar para eles são nossa referência, nosso exemplo são as crianças. Então, quando tem um ambiente de reunião, de culto, de adoração a Jesus, não podemos dizer
que elas estão ali só como espectadores, elas são os primeiros que estão ligados no reino. Olha que lindo, o reino já pertence àquelas crianças. Nós temos o costume de dizer assim, nossa, vai ser futuro pregador, futura cantora, futuro pastor, vai ser a igreja do futuro, aqui tá a igreja do futuro, essas coisas. Não, gente, quando você for falar essa frase, repense. Elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja atual, elas fazem parte agora. Uma criança, quando fala do jeitinho dela, às vezes não sabe ler, falar de Jesus, alguma coisa, ela está pregando, ela não vai ser um futuro pregador, ela já é agora, ela já está falando a palavra. É porque não é como um adulto, é como uma criança. Ela está pregando a palavra. Ah, a criança está louvando, eita, vai ser uma cantora na casa do Senhor. Ela não já está cantando, ela já é adoradora, ela já é cantora agora, no presente, não é futura igreja, elas já são a igreja antes de nós. A gente diz, que futuro da igreja, futuro, elas são presentes antes da gente. Nós estamos atrás deles, porque delas já é o reino, elas estão na nossa frente, na verdade. Atualíssimas. As crianças são os cantores de agora, os pregadores de agora, os intercessores de agora. A criança ora, Jesus escuta a oração da criança. E eu digo isso às minhas filhas, vocês oram. Não é mamãe que vai orar, não. Vamos fazer uma oração aqui, vocês vão orar. Porque Papai do Céu escuta a sua voz, escuta a sua oração. Não despreze a oração de uma criança, o louvor de uma criança, a pregação de uma criança. Não fica rindo achando, que lindo, bonitinho. Eita, quando crescer, Deus vai te usar. Não. Deus já está usando agora. Vocês não podem impedir, vocês não podem dizer, depois ela vai ser. Não, ela já é. Jesus já está usando as crianças. Jesus já está fazendo. Jesus já está operando. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda. Então, quando eu vejo uma criança, eu digo, você vai continuar sendo. E uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que me marcou muito no início, quando eu comecei a trabalhar com crianças, há muitos anos atrás, um curso que eu fiz, um treinamento. E a orientadora, ela falou uma frase que me marcou para sempre. Até hoje eu sou marcada com essa frase. Que diz assim, as crianças, elas vão até Jesus simplesmente por quem ele é. As crianças vão até Jesus por Jesus, diferente dos adultos, porque nós vamos até Jesus por interesse. Claro que tem as exceções, claro que tem, mas a grande maioria dos adultos, eles vão até Jesus por causa de uma cura que eles necessitam, por causa de um problema que precisa ser resolvido, ou seja, por causa de algo que fez com que a gente fosse até Jesus. Mas a criança, ela tem o desejo apenas de ver, de saber, de estar. A criança, como a gente costuma dizer, não tem conta para pagar, não tem nome no SPC, não tem aquela dificuldade que o adulto tem, a ansiedade, a preocupação, de dizer, Jesus, me ajuda a resolver isso. Não. Se uma criança está orando, está buscando, é por amor. Puro e sincero. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito perfeito. Por isso que delas é o reino. Por isso que a gente tem que aprender com elas. É amor puro, sincero. Se aproximar de Deus com humildade de dizer, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Não é para o Senhor vir resolver meu casamento, resolver minhas contas, resolver meu impossível, meu milagre. Eu recebo do Senhor, me dá. Eu preciso do Senhor porque a minha alma só é realizada em Ti. Eu preciso estar aqui. As crianças ficavam tentando vencer os adultos ali somente para chegar perto, para estar perto do Mestre. Nós não fomos assim. Não tem como nós chegarmos na glória do céu se o que nos aproxima de Deus é o que eu possa receber. Como é que eu vou passar a eternidade com Deus se Ele serviu para mim só porque tinha um familiar doente e eu queria aquela cura? Mas eu não sinto a necessidade de servir, de estar ali, de conviver com Jesus. Eu não tenho o amor de falar com Ele, de orar, não sinto a necessidade. Como que eu vou passar a eternidade com Ele? Um mover diferente aqui no meu coração, dentro de mim, da minha casa. Isso me marcou profundamente. Bem, seguindo aqui, vem agora a história do jovem rico, né? Que um homem jovem se aproximou de Jesus no versículo 16 e fez uma pergunta, né? Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Tem algumas traduções que a pergunta diz, bom mestre. De qualquer forma, ele citou a palavra bom, né? Ele estava preocupado com alguma bondade que pudesse ser feita ou que pudesse vir de Jesus. E Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Ou outras traduções falam, por que me chamas de bom? Jesus perguntou, por que você tem interesse de saber sobre isso? Qual é a sua real intenção? Qual é o interesse? Olha aí que eu acabei de dizer das crianças. Por que você está vindo até mim? Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse? Jesus fala comigo também nesse momento, viu? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se você realmente está interessado no reino, olha aí para ler aí para os mandamentos que Deus já ordenou, né? Sim. Quais? Ele sabia, mas ele, sabe? Só para ele ter o pé de dizer, ué, mas eu já faço tudo. Na minha visão, eu vejo assim, sabe? Ele achou que Jesus ia dizer que ele já estava no caminho certo. Ele achou que ele ia receber um elogio, que ele ia receber um apoio, né? Porque Jesus falou, os mandamentos são esses, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, essas coisas. E ele disse assim, eu tenho feito isso. Então, o que me falta? Eu disse, olha, se você quer ser realmente perfeito, se você realmente está interessado na vida eterna, no reino de Deus, deixa tudo o que você tem, dá para os pobres aí, tudo os seus bens materiais. Jesus estava falando a frase, negue-se a si mesmo de outra maneira. Vocês podem prestar atenção aqui que é a mesma coisa, só que acho que para não repetir a mesma frase, ele falou de uma diferente, né? Desapega, ajuda os outros, fica sem nada e segue-me. Só com essa tua
tua vontade, teu desejo de ir pro reino. Vai ter um tesouro lá nesse reino, pela fé. Deixa de ver, ter o tesouro que você vê para conseguir um tesouro que você acredita apenas. Porém, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele ficou triste quando Jesus falou para ele que ele tinha que deixar as coisas. Ele ficou triste. Então, por aqui você pode ver, pela tristeza dele, você pode entender a real intenção que ele se aproximou de Jesus. Ele esperava que Jesus fosse elogiar, fosse até escolher ele para alguma missão, para falar que ele era, que ele sabe aquelas pessoas que acham que já tem tudo, que acham que quando for se direcionar a Deus, Deus vai dizer: "Oh, meu filho, estou contigo, não tenho, mas tu és meu, querido, maravilhoso". Acha que Deus vai vir para fazer isso. E muitas vezes Deus diz: "Ó, não, você não tem nada. Você quer realmente que eu faça isso com você? Você quer? Então se desfaz disso daí que você ama". Não sei como é difícil renunciar. Como é difícil deixar aquilo que a gente tem um apego muito grande. Como é difícil. Porque sempre nós olhamos para as nossas coisas aqui e achamos que isso aqui nos satisfaz. E achamos que nós podemos alcançar algo diante de Deus por causa que nós somos seres humanos assim que, olha, eu me esforcei, eu estudei, eu conquistei, eu sou abençoado. A gente tem o costume de achar que porque temos, alcançamos, conquistamos, somos abençoados. E muitas das vezes isso não quer dizer nada. Para Deus, Deus olha assim e fala: quer dizer nada. Não é pecado ter bens materiais, porém, se fosse para deixar tudo que você tem, você deixaria? Se Deus mandasse você sair do seu trabalho, que você ganha muito bem. Se Deus mandasse você se mudar de um lugar bom que você mora para você ir fazer a obra de Deus num lugar precário, você iria ou você iria ficar triste? Então, renunciar não é fácil. Não é fácil. Temos que estar prontos a renunciar. E sabendo que Deus tem reservado algo muito maior para nós, no reino. É pela fé que nós temos que viver. Não é na confiança no que nós temos ou vivemos aqui na terra. É pela fé, acreditando que o meu tesouro não está aqui. Aqui eu passo muita aflição, muita necessidade, eu vivo pelo que Deus orienta e eu vou muitas das vezes sofrer, chorar, mas o meu tesouro está lá guardado com Ele, aleluia. Essa é a minha esperança, a esperança do verdadeiro salvo é essa. E Jesus comentou com eles, né? Em verdade vos digo que um rico dificilmente vai entrar no reino de Deus, dos céus. E continuou falando, né? Porque tem muitas pessoas ricas com muitas condições, então como as pessoas vão ser salvas? Quem que vai se salvar? E Jesus fala: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa questão que não pode ter riqueza, pode, mas onde está seu coração? É possível você ter tudo aqui na terra e ser salvo, mas o seu coração não pode estar na sua riqueza, não pode estar nos seus bens, não pode estar na sua confiança humana, porque você tem as coisas, não pode. E os discípulos falam: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E eles estavam querendo perguntar assim: o que será de nós? O que nós vamos ganhar então? Será que vai valer a pena mesmo? É para Jesus confirmar. E Jesus falou que eles iriam sim receber uma grande recompensa, uma grande glória, no versículo 28. E no 29, ele fala sobre isso. E no 30, todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. E aqui fica a palavra de confirmação de tudo que eu já falei, né? Porque mais uma vez eu expliquei antes de ler. E é isso mesmo. Nós precisamos estar firmados na esperança, na fé do que está preparado para nós na glória e não aqui. Porque o que vai vir depois dessa vida é eterno. Mas o que nós estamos vivendo aqui é passageiro. E tudo aqui se corrompe. Tudo pode vir, pode acontecer uma tragédia agora. E você, de repente, do dia para a noite, não tem mais casa, não tem mais bem, não tem mais nada. E aí, o que vai restar de você? O nosso coração, verdadeiramente, nosso tesouro não pode ser dessa terra. O reino de Deus é um reino espiritual. Gente, Jesus tem falado muito comigo, muito. E eu tenho batido nessa tecla todos os dias. Vamos entrar no espiritual. O reino de Deus não é desta terra, não é carne, não é sangue. É tanto que para irmos para lá, o nosso corpo vai ser transformado. E isso aqui que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Nós vamos ser transformados para viver com Ele na glória. Por quê? Porque não é carnal, não é um reino carnal. Então a nossa esperança, ela não pode ser carnal. As nossas ideias não podem ser carnais. Nossa esperança do que virá precisa ser espiritual. Eu não posso crer naquilo que eu estou vendo, porque senão eu não tenho esperança alguma. Isso não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Vamos seguir crendo, vamos seguir confiando que vai valer a pena servir a esse Deus enquanto nós estivermos nessa terra. Então, se você está passando por um momento que está fraco na fé, está meio assim, duvidando, meio sem saber o que faz, pega esse vídeo e toma como um posicionamento para sua vida, como referência, como uma resposta de Deus e fique firme. Porque às vezes nós passamos por dificuldade. Digo: você não tá vendo isso não, que eu tô passando essa necessidade de coisas básicas aqui na terra. Eu mesmo já me questionei tanto. Deus, você não tá vendo não, Deus. Eu leio essas palavras, eu me alegro no Senhor. As minhas forças são renovadas. Eu digo: Senhor, posso não ter nada, mas eu tenho tudo. Porque eu tenho a esperança do reino de Deus. Eu estou revigorada mais uma vez. E espero que você também esteja, tá bom? Até amanhã, no capítulo 20. Tá cada vez se aproximando do fim. E daqui pra lá Deus vai nos dar estratégia do que fazer, né? Se vamos continuar lendo outra coisa, outro livro ou não, como vai ser o rumo daqui das coisas, mas isso aí tá em oração. Peço que vocês orem por isso, tá bom? E Deus vai dar a estratégia. Um beijo, um abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!